Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um guia sobre, que muitas meninas me pediram, sobre pincéis. Pra quem está iniciando e ainda não tem muita noção de qual pincel comprar primeiro, ou até mesmo aquelas pessoas que ainda não sabem pra que um pincel serve especificamente, tá? Então eu vou passar os meus conhecimentos pra vocês, não que eu saiba de todas as coisas do mundo, mas eu acho que eu tenho uma noção e eu posso... Desculpem. E eu posso estar ensinando pra vocês, tá? O que eu sei. Desculpem mais uma vez. E eu vou começar pelos pincéis de base. Bom, pincéis de base, gente, desculpem pela minha voz, eu ainda tô um pouquinho rouca, né? Devido à minha gripe, enfim. Então tá, pincéis de base, existem vários pincéis de bases que você pode ter na sua casa, né? E que são ótimos para preparação da pele, né, que a gente inicia, tá? Então eu vou mostrar o mais comum, que todo mundo eu acho que tem acesso, ou se não tiver, tem perto da sua casa, que são esses pincéis assim, que a gente chama, né, de língua de gato. Olha o nome estranho, né? Mas são esses pincéis aqui, olha só. E como vocês podem perceber, eles são bem, né, tem uns que são... Tem um que é menor, esse aqui é menorzinho. Esse aqui é da Belis, que a gente encontra em farmácia, encontra em qualquer lugar. Esse aqui é do meu kit de 20 pincéis que eu comprei, tá? E esse aqui é da Contém 1 grama, olha só. Ele é assim e eu gosto muito desse aqui. Mas assim, esses pincéis, eles servem pra aplicar a base. Agora, Ana, como é que aplica pincel, como é que aplica a base com esses tipos de pincéis? Esses pincéis são recomendados a base ser aplicada dessa forma, fazendo os movimentos para baixo, tá? Mas assim, muita gente assim, não tem tanta prática assim pra aplicar com esse tipo de pincel, porque esse pincel deixa muito marcado, tipo assim, deixa muito risquinho quando você aplica a base. Quer ver? Experimente fazer isso na sua casa. Mas... quando eu tô afim de aplicar com esses pincéis, não tô afim de aplicar, sei lá, com outro, eu aplico e eu não vejo muita dificuldade. Tem gente que bota dificuldade, mas assim, lógico, ele demora muito mais pra você aplicar, você perde muito mais tempo fazendo a maquiagem com ele e ele deixa uma coisa riscada. Mas assim, não é nada que não possa tirar, porque quando ele deixa a coisa riscada, o que eu faço? A base riscada. Eu passo a mão, né, só passo a mão no rosto pra tirar aquele efeito. E uma outra coisa dele que eu posso falar, ele deixa o rosto, a base muito natural. Então não fica com aquela cobertura pesada, sabe? É uma coisa bem natural, tá? Então é isso que eu tenho pra falar desses pincéis. Mas a escolha do pincel de base fica a sua preferência, tá? Mas assim, eu falando assim, eu já apliquei várias vezes com esses pincéis aqui, com esse tipo de pincéis. Mas, Ana, eu aqui prefiro aplicar muitas vezes com a mão, por ser mais rápido, pela facilidade que você tem pra pegar áreas que esse pincel aqui não pega. Então, assim, eu, Ana, prefiro aplicar com a mão ao invés desse pincel. Então, aí, é uma dica que eu dou em relação a esses pincéis. Você, lógico, tem que ter um, porque se você for maquiar uma outra pessoa... você não vai usar a sua mão, que é até uma coisa assim, não é tão higiênico, né? Você pode ferir a pessoa, enfim. Então esse pincel é muito aconselhável você ter pelo menos um na sua casa. E enfim, gente, ele vem em todos os kits praticamente de pincéis que eu conheço, tá? Agora, tem os Dual Fibers também, que são muito bons. Eu tenho esses dois aqui, não vou reparar que eles estão sujinhos, gente. Esse aqui veio no meu kit de 20 pincéis e eu não gosto muito de aplicar com ele porque, como vocês podem perceber, ele é pequenininho. Não sei se dá pra perceber no vídeo, mas ele é pequeno, então ele demora também pra aplicar muito. Então ele não pega uma área muito grande do olho, do rosto. Ele pega assim, eu gosto de aplicar muitas vezes só o corretivo com ele porque ele dá, né? Então ele demora muito pra espalhar. Mas são pincéis bons, né, pra aplicar a base.
Esse aqui é um outro Duo Fiber, que é o da Macrylan. Olha só. São pincéis baratos que você encontra. Esse aqui eu acho que foi em torno de R$3, gente. E ele já é um pouquinho maior, como vocês podem ver. Ó, ele é maior e mais fofinho. Mas eu acho que não pega tão bem quanto a sua mão. E outra coisa, gente, tem um outro tipo de pincel que eu ainda não tenho, que eu tô louca pra ter, que se chama Flat Top. Quem ainda não sabe qual é o tipo de pincel, eu vou deixar aqui embaixo o site da Paula Beauty Shop. Ele tem esses pincéis e eu quero muito eles. E eles são ótimos pra aplicar base. Gente, eu recomendo muito eles. Eu ainda não tenho, mas eu já experimentei eles na minha pele. E eu quero muito, 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 muito esses pincéis pra aplicar a base. Eles pegam uma área enorme do seu rosto e tem uma facilidade enorme pra você espalhar, né? Eles, enfim, acho que são os melhores pincéis pra aplicar base. São os Flat Tops, tá bom? Agora passando... Gente, tô fazendo uma forma resumida, tá bom? Pra vocês entenderem pra que cada pincel serve, tá? Então, o que eu mais recomendo pra você ter de pincel de base é o Flat Top. Ou você aplicar com a mão mesmo, tá? Pincel de pó. Olha só, tem vários. Esses 5 aqui, tá? Pincel de pó, gente, é a sua escolha. Eu acho ideal um pincel de pó que ele seja macio, pra que você não tenha assim, pra que você não fira o seu rosto, sabe? Não deixe seu rosto ferido. Assim, no sentido de não ter aquela maciez pra passar no rosto. Eu tenho esse aqui da Belize, que ele é muito fofinho, como vocês podem perceber. Não é fofinho, na verdade, até saiu a marca. Mas ele tem umas cerdas que não são... Eu não sei dizer pra vocês qual é esse tipo de cerda. Mas eu sei que eu não gosto muito de aplicar com esse pincel, porque ele... Enfim, ele pinica muito no rosto. Então eu acho que os pincéis ideais pra você ter na sua casa são esses pincéis aqui, ó, com cerdas maciazinhas, olha. Esse aqui é o da Macrylan, é também, gente, super barato. Cerca de menos de R$5, gente, um pincel desse. Você encontra em farmácia, enfim, em comércio perto da sua casa. Muito, muito bom. Eu tenho esse aqui do kit de 20 também, que ele é muito macio. Ele é com cerdas de... esqueci. Desculpa. Tá, mas ele é com cerdas de cavalo, se eu não me engano, de pônei, uma coisa assim. Tá? Então ele é ótimo, gente, é muito bom. Eu amo esse pincel. E também tem esses dois aqui. Esse aqui também é de um kit de pincéis da Macrylan, mas ele é menor, como vocês podem ver, olha só, comparado a esse aqui. Mas ele é super macio, só que ele não pega uma área muito maior. E tem esse aqui também, que é o da Contém 1 grama, que é muito bom também, olha só. Então assim, deixa eu explicar pra vocês. Pincéis com cerdas, assim, maiores, mais fofinhas, dão um acabamento mais leve. Você pega o seu pó, passa, né? E então ele vai dar um acabamento mais leve pro seu pó. Então vai ficar uma coisa assim, não vai ficar muito pá, entendeu? Agora, quando você quer uma coisa assim mais com acabamento melhor, mais pesado com pó, você precisa ter um pincel assim, pequenininho. Que aí ele vai dar um acabamento um pouquinho mais pesado pro seu pó, né? E o médio vai dar um acabamento médio, né? No caso, esse aqui, ó. O pincel maior vai dar um acabamento leve, um pincel médio vai dar um acabamento médio e um pincel menor vai dar um acabamento mais pesado. Isso aí, tá. Espero que eu não tenha confundido. Ok, então pincel de pó são esses, gente. Esse vídeo vai ficar muito longo, meu Deus do céu. Falo muito, né? Pincéis de blush. Eu tenho pra mostrar vários aqui pra vocês. Vários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Olha só. Então, assim, pincéis de blush, tá? Gente, eu vou fazer só... Esse vídeo aqui que eu tô fazendo pra vocês, eu tô vendo que ele vai ficar muito longo. Então eu vou fazer só a guia de iniciantes para pincel,
o guia de pincéis, gente, só para a pele, para a preparação de pele. Se vocês quiserem, eu faço um outro para os olhos, tá? Se vocês me pedirem, mas enfim. Vamos lá. Então, para blush, eu tenho esses aqui, tá? Vou falar desse chanfradinho aqui. Esse aqui é o chanfrado, tá? Ele é assim, ele tem um cortezinho, como vocês podem perceber. É meio, né, aqui. Então, ele pega uma área... esse pincel é assim, muita gente prefere ele, eu também prefiro ele, porque ele pega uma área bem... né, ele pega certinho aqui na sua bochecha, olha só. Devido a esse corte que ele tem. Esse aqui é da Contém 1 Grama Makeup, né? Eu tenho esse aqui que eu uso muito também, que é do meu kit de 20 pincéis também. Todos que tem esse cabinho rosa são do meu kit de 20. E ele, como vocês podem perceber, ele é normal. Só que eu gosto muito dele porque ele dá pra esfumar perfeitamente, né? O que é esfumar? É você não deixar nada marcado, o blush não ficar marcado. Por exemplo, esse aqui, você tem a opção do blush ficar marcado. Você pode esfumar com ele, mas esse aqui ele esfuma muito melhor, né? Devido a ele ter esse cortezinho, tá? Esse aqui que eu tenho é um da Avon. E eu amo ele, eu levo ele na minha necessaire, não sei se vocês já viram. Ele tem um corte aqui meio, né, não sei explicar, meio não sei explicar. E ele pega super bem aqui, mas como eu falei, entre esse aqui, eu prefiro esse aqui, porque ele esfuma super bem. Mas eu amo esse pincel, eu não tenho nada pra falar de negativo dele. Também tenho esse aqui, que é muito semelhante a este, né, mas esse aqui ele tem umas cerdas assim, muito macias, gente, eu gosto muito desse aqui. Esse aqui é da Boticário, não dá mais pra aparecer, eu acho. Mas é da Boticário, tá? Tem esse aqui que é da Macrilan, que é o mesmo... é o mesmo, como vocês podem perceber, olha. É o mesmo que esse aqui, só que é menorzinho, tá? Pincéis de blush são menores. E tem esse aqui, que é um kit da Fenza, que eu comprei, né? E ele é super maciozinho, mas ele é menor, ele é pra você levar numa bolsinha, numa necessaire. E ele é super bom também, tá? Agora para iluminador, para quem gosta de passar iluminador. O iluminador, ele é passado nessa região aqui, no nariz, quem gosta, na ponta do queixo, enfim, tá? Para iluminador, gente, não tem mistério. Você pode aplicar com qualquer pincel que seja menor ou igual ao de blush, ou até mesmo de pó. Isso vai da sua criatividade, mas eu acho que tem que ser um pincel muito menor, assim, desse tamanho, assim, sabe? Pra você, né, ter uma coisinha menor, assim, pra aplicar, né? Eu tenho um específico que eu aplico o iluminador, que eu, às vezes, eu passo muito com esse aqui, que ele pega muito bem essa região aqui. E como ele tem uma pontinha, ele facilita mais, né? Então, pode ser com esse aqui, mas aí você tem que ter um pouquinho de técnica, né? E aqui também, tá? Então, um desses pincéis pequenos você pode usar pra colocar, né? Depositar o iluminador. E por último, para preparação de pele, bronzer, tá? Quem usa bronzer, no caso, gente, o bronzer, ele serve pra afinar o seu rosto, tá? Então, ele precisa ser um pincel pequeno, vamos dizer assim. Também, assim como o iluminador, pode ser o mesmo que você usa como iluminador ou como blush, ou para o blush. Eu uso esse aqui pra aplicar, esse aqui, que é um de blush que eu tenho, mas eu uso ele pra aplicar o iluminador, por quê? Porque ele não é tão grosseiro assim, e ele pega super bem essa área aqui que eu uso, né, pra iluminar já, pra passar o bronzer, olha só. Né, então eu tenho muita facilidade pra aplicar com esse, e com esse aqui, devido a ele ter uma pontinha assim, olha só, eu uso ele pra aplicar e depois só esfumo um pouquinho, né. Então, eu acho que foram esses. É esse o tipo de pincel que eu uso. E também tem, assim... só isso. Não, é só isso, né? Eu vou deixar o vídeo pra área dos olhos, quando vocês quiserem. Pra falar em outra ocasião, em outro vídeo. Porque senão vai ficar muito longo, gente. Eu sei que muita gente não gosta de vídeo longo. Então, assim, no máximo 15 minutos eu gosto de fazer, tá?
Eu não falei de corretivo porque eu não uso pincel pra corretivo. Mas eu tenho um, porque eu não gosto de aplicar... eu não gosto de aplicar corretivo com pincel, porque eu acho que a gente perde muito tempo. Mas assim, eu vou mostrar só um bem pequenininho, que pode ser usado como corretivo, porque pelo fato dele ser menorzinho e pegar essa área aqui, ó, olha só. Mas eu acho que perde muito tempo, então eu prefiro aplicar mesmo com o dedo, que você pega uma área bem melhor, tá? Então, com esse pincel, por exemplo, que esse aqui é próprio, gente, pra aplicar corretivo. Por exemplo, demoraria 1 ano, eu acho, pra eu fazer. Então, uma maquiagem, por exemplo, que eu estaria atrasada, eu não usaria pincel pra corretivo. Mas se fosse outra pessoa, teria que usar, com certeza. Tá bom, meninas? Então eu espero que eu tenha esclarecido pelo menos um pouco de das dúvidas de vocês. Se vocês tiverem outras dúvidas, deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo com todo prazer, tá bom? E se vocês também quiserem um vídeo falando somente para pincéis para olhos, para eu explicar para vocês, é só vocês colocarem nos comentários também que eu estarei fazendo com todo prazer pra vocês, meus amores, tá? E outra coisa, em relação a kit de pincéis, Ana, onde é que tu indica que eu compre kits de pincéis, se eu compro pincéis unitários ou se eu compro kits? Gente, eu acho muito mais vantagem vocês comprarem kits de pincéis, porque, por exemplo, um pincel de pó, eu vou falar uma coisa que eu acho, é a minha opinião. Um pincel de pó em unitário tá em torno de 50 a 40 reais, né? Um bom, né? Vamos dizer assim, né? A gente sabe, né, que custa esse preço. Então, por exemplo, um kit de 20 pincéis que eu comprei foi em torno de 80 e pouco. Eu acho que, como eu falei no vídeo anterior da parceria, na loja da Paula, esse kit de 20 pincéis que eu tenho está a 65 reais. E aí você tem... E lá não é somente esse kit de 20 pincéis que você tem a opção, mas você tem kits melhores, você tem kits menores, você tem kits maiores. Então dê uma conferida lá no site da Paula Beauty Shop, tá? Eu vou deixar o link do site dela aqui embaixo, da loja virtual também. E vou falar pra vocês, se vocês quiserem comprar, nas compras acima de 50 reais, com o cupom ANA, você ganha 5% de desconto nas compras acima de 50 reais, tá? Se você quiser fazer compras por depósito bancário, coloque o cupom ANADP10 e ganhe 10% de desconto, tá bom? Então dê uma conferida lá no site da Paula, eu indico muito, tem muito kit de pincel barato e bom, gente, são muito bons, tá? Então é isso, meninas, me desculpem a demora do vídeo, mas é assim mesmo. Eu até nem falei muitas coisas que eu queria, mas qualquer coisa você deixa nos comentários se você ficou com alguma dúvida, tá bom? Um super beijo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, clicar em gostei, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. Um beijo pra vocês, tchau!